Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no canal Comunicando a Teologia para com certeza trazer edificação, crescimento mútuo, tanto a mim quanto a ti, a todos nós. É muito bom estar com você, tá bom? Antes de mais nada, quero me apresentar novamente. Eu sou Joel Nascimento, sou pastor, sou teólogo, moro aqui na cidade de Goiânia e estamos com esse projeto desse canal Comunicando a Teologia para poder trazer edificação contínua à vida de cada um de vocês. Antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá bom? Te peço também para você dar um joinha aqui no vídeo embaixo, é muito importante para que o canal cresça, para que esse vídeo alcance mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas, edificadas, possam receber porções que tragam crescimento, porções que possam contribuir para o bom desenvolvimento da vida e da fé, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Quando você se inscrever, vai abrir ali a opção também do sininho. Você vai lá e clica no sininho e escolhe todos. E toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação. Assim vai estar inteirado sempre dos assuntos que nós estivermos tratando aqui. Nesses últimos vídeos, nós temos aqui gravado consequentemente e continuamente aqui o Seminário da Escatologia da Esperança, uma perspectiva de esperança no Apocalipse. Estamos trazendo aqui palavras de edificação, motivação, mesmo em tempos de crise, estamos falando de Cristo, mesmo em tempos de adversidade, estamos trazendo uma perspectiva otimista da igreja que precisa sempre crer e esperar em Deus. É lógico que o mundo sem Deus está perdido. O mundo sem Deus anda sem um destino correto. Se a pessoa não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas aquele que está em Cristo, além de ser nova criatura, que tem Cristo como seu Senhor, ele também se apresenta como o caminho para essa pessoa, a referência, o modelo, a direção de vida. E assim andamos firmemente, fortemente aliançados no Senhor, tá bom? Esse seminário está acontecendo. Se você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, você está sabendo agora desse assunto, então deixa eu colocar algo aqui para você rapidinho. Olha só, se você quiser se inscrever para poder também participar desse seminário, eu te convido a enviar um e-mail com seu nome completo para esse que vai estar passando aqui agora, no rodapé do vídeo, e você, colocando seu nome completo, você vai estar recebendo um e-mail de retorno, primeiro, com um link do grupo do Telegram. Nesse grupo já estão dispostos vários materiais, vários livros e o conteúdo em PDF é de alto nível, maravilhoso, que vai abençoar a sua vida. Além de você também poder ter acesso às informações que vão estar sendo continuamente debatidas. Nós teremos 2 dias com 1 hora em cada dia desses, de mentoria a respeito desse livro, e aí nós estaremos debatendo os assuntos que ficaram em aberto, ou questionamentos que ainda ficaram para serem elucidados, e você vai ter esse acesso. A grande cereja do bolo aqui nesse assunto é que quem fizer o curso conosco vai estar recebendo a certificação pela Secretaria de Extensão de Cursos da Uninter, o Centro Universitário Internacional. Você vai receber esse certificado em até 60 dias após a finalização do curso, que vai ser dia 12 de dezembro de 2020. Lembrando que você tem até o dia 30 de dezembro para poder finalizar o curso, fazer todas as aulas, participar, entrar lá e dizer estou participando, porque só escrevendo embaixo estou participando de todas as aulas que você vai receber o certificado. Assim sendo, você vai ter até o dia 30 de dezembro para poder finalizar, porque depois do dia 30 essas aulas sairão da plataforma do YouTube e serão levadas para outra plataforma. Então eu quero convidar você, não perder tempo, correr, fazer suas aulas, participar, interagir. Isso vai ser muito importante, tá bom? Se você quer participar,
está participando, escreve aqui embaixo nos comentários. É muito importante você escrever nos comentários para que o vídeo também tenha mais acesso, tá bom? Escreva aí, estou participando firme e forte. Estou participando firme e forte. Vai ser muito bom ter você conosco, tá bom? Eu volto aqui, olha, ainda para dizer para você algo aqui muito importante. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa do nosso ensino. Ontem, na verdade, até o vídeo anterior, né? Você pode ter assistido ontem ou outro dia, mas até o vídeo anterior, essa aqui é a sexta aula, nós estivemos falando sobre as coisas que são. Falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, falamos sobre Éfeso, falamos sobre Esmirna, falamos sobre Pérgamo, falamos sobre Tiatira, falamos sobre Sardes, falamos sobre Filadélfia e falamos sobre Laodiceia, tá bom? Para você que é estudante de teologia, pastor, obreiro, que gostaria de se aprofundar ainda mais no assunto, eu quero lhe indicar aqui 2 materiais muito importantes, tá bom? Esse livro aqui da editora Vox Literis, tem aqui uma mensagem maravilhosa. O livro se chama Tem Mensagem para Você. Ele é do Israel Belo de Azevedo. É um livro maravilhoso que também está abordando esse assunto, as 7 cartas para as igrejas do Apocalipse. Então está aqui uma indicação para você. E aqui outra indicação também excelente. Talvez você já tenha lido, se não, vai a indicação, tá bom? Coisa boa a gente indica. Está aqui outro livro, é do Hernandes Dias Lopes, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Livro maravilhoso, leitura condensada, mas também ao mesmo tempo bem palpável, um livro inteligível, prático, e você vai ser muito edificado também com esse material. Então, tá aqui as minhas 2 indicações e vamos lá para a aula, tá bom? Você que está chegando aí, nós queremos convidar você nesse instante para poder participar conosco. Eu quero que você escreva aí embaixo agora, olha, a hashtag de hoje é essa aqui, olha, as coisas que hão de acontecer. A partir desse momento, capítulo 4 de Apocalipse, até o capítulo de número 22, serão as coisas que hão de acontecer. E eu convido você, nesse instante, entrar embaixo, escrever, fazer a hashtag, olha, as coisas que hão de acontecer e deixar o seu comentário aí todo especial, tá bom? Vai ser muito importante para o canal e com certeza nós vamos ver o call to action, nós vamos ver a sua participação, nós vamos ver a sua interação e com certeza também a Secretaria de Extensão da Uninter para poder lhe promover, dando-lhe o seu certificado de participação e conclusão também desse curso, tá bom? Então nós vamos lá para a próxima etapa. Deixa eu só organizar minha tela e já lhe chamo aqui para nós fazermos esta mudança. Olha aqui, pronto, rapidinho. Pois bem, nós estamos falando sobre escatologia da esperança, lembrando que escatologia, eu estou sempre reformulando essa ideia e também renovando na vossa mente esse pensamento de que a escatologia, ela, em seus termos, significa o tratado das últimas coisas, os tempos finais, como serão as últimas eras na face da terra. A questão é que, a partir do momento em que Jesus foi assunto ao céu, elevado ao céu para diante de Deus, o fim dos tempos começou. A partir dali, nós estamos vivendo isso. Aquelas verdades transmitidas por ele lá em Mateus 24, que nos últimos dias pai se levantaria contra filho, filho contra pai, nação contra nação, falsos profetas, falsos cristos, sinais no céu, sinais na terra. Nós veríamos terremoto, maremoto e viríamos muitos sinais, pragas. Na verdade, no contexto da história, isso aconteceu. A grande questão de estudar escatologia não é apontar para os sinais catastróficos que o Senhor Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos ler e dizer, olha, o que ele falou é verdade, está acontecendo. Na verdade, a escatologia,
ela deve ser olhada também com a perspectiva de esperança, mesmo sabendo que há um fim claro para a história da humanidade. Aqueles que creem no Senhor, esperam no Senhor, estes têm a confiança de que aquele que é o alfa e também o ômega na história é aquele que já tem um destino certo para o seu povo. Logo, aqueles que o têm como caminho, aqueles que o têm como referência, aqueles, né, servos, os cristãos, a sua igreja, que o tem como seu Senhor, ele também toma a posição do escatom, ou seja, aquele que domina os tempos, aquele em que o final dos tempos aponta para ele. Logo, o mundo pode estar sem referência e por isso se desespera, mas nós sabemos em quem cremos, nós também sabemos em quem esperar e sabemos que o nosso destino é certo nele. Por isso podemos esperar convictamente que nós não estamos desamparados. Quando falamos de perspectiva de esperança no Apocalipse, também estamos falando de um olhar diferente, um olhar mais otimista. Lembrando que a palavra Apocalipse não significa de forma alguma catástrofe, né? Não significa cataclismas, não significa aqui destruição, embora que na atualidade o termo foi tirado do título do livro e é utilizado hoje como adjetivo para estas situações adversas. Só que quando nós olhamos no contexto da teologia e estudamos na sua etimologia o significado correto da palavra, nós entendemos que ela significa revelação, manifestação, descortinar, trazer à tona. Ou seja, o Senhor que começou a história da humanidade é aquele que detém também o fim dessa história nas suas mãos e revela para mim e para você que tem para mim e para você esperança mesmo em dias difíceis. O Apocalipse não deveria causar medo, pavor e temor, não deveria ser olhado apenas como uma porção simbólica através de seus símbolos e as situações que vão acontecer. Ele deve ser olhado como uma revelação profética e real. Assim como toda palavra é recheada de porções proféticas, esse livro, que é um livro totalmente profético, traz para mim e para você verdades inescapáveis que nós precisamos absorver, precisamos internalizar e precisamos esperar, bem como também verdades morais e espirituais que precisamos sempre estar aqui colocando em nossa mente, trazendo ao nosso pensamento, sempre meditando, refletindo, para que nós possamos aplicar na nossa vida. Nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, e isso ficou bem claro a respeito desta realidade, tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Escatologia da esperança é o que nós estamos aprendendo, vendo e ensinando a cada um de vocês, quer sejam irmãos na fé, independente da denominação, quer você seja um líder já ainda no começo da sua carreira ministerial, quer você seja um líder de ministério já há muito tempo, quer você seja um cristão curioso, ou um estudante da palavra, ou ainda um estudante de teologia. É muito bom ter cada um de vocês conosco e nós queremos continuar aqui desenvolvendo esse seminário em unidade, tá bom? Então nós vamos aqui na sequência, tanto do livro do Apocalipse, quanto também aqui na sequência das nossas ministrações. Hoje eu quero falar com vocês, nesse vídeo, a respeito das coisas que hão de acontecer. Nós finalizamos o capítulo 3, finalizamos ali a respeito das 7 igrejas. Agora o capítulo 4, ele começa com o seguinte texto: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, aquela voz lá do capítulo de número 1, como de trombeta, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqui é uma ligação, quando ele diz as coisas que depois dessas devem acontecer, e é uma ligação direta ao capítulo 1, o verso de número
19. Olha lá, o capítulo 1, verso de número 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. E aqui está a ligação entre o texto do capítulo 1, verso 19 e o capítulo 4, verso 1. Nós lembrando sempre que a regra prática de uma hermenêutica bíblica, primeiramente, é texto explica texto, tá bom? Texto comunica com texto, texto fala texto, a Bíblia explica a Bíblia. E aqui nós estamos justamente nesse ponto, fazendo a interligação. O que aconteceu lá, agora aponta para cá, tá bom? Então vamos lá nesse instante. O que nós podemos compreender então? O que João vê e escreve daqui por diante, até o capítulo de número 12, vão ser uma série de eventos, uma série de situações que irão acontecer no céu, no entanto, terão efeitos sobre a terra. Essa situação acontecerão no céu, ou seja, serão desencadeadas a partir do céu. No entanto, o efeito dessas ações que acontecerão lá refletirão cá. Isso trazendo para uma aplicação prática na nossa vida, nós entendemos que Deus nunca perdeu o controle da humanidade em momento algum. Seja no tempo passado, no tempo presente ou no tempo vindouro, Deus que é transcendente, está fora do espaço e tempo, é aquele que domina a história e tem o controle da história nas suas mãos. Ele é Senhor, permanece sentado no céu e todas as suas ações e tudo aquilo que ele fala, ordena, comanda, direciona ou permite que aconteça, vem a partir de uma diretriz celeste e os efeitos também são sentidos na terra. Os céus é mais elevados do que a terra, logo a terra é dominada pela direção celeste. Lembra da oração do Pai Nosso, Jesus Cristo, quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como semelhante, da mesma forma que acontece no céu, ou seja, o que acontece no céu reflete na terra, e assim como acontece aí, aconteça aqui, é justamente essa verdade que nós estamos trazendo para vocês. Aqui vai ser o desenrolar, a partir disso aqui vai ser o desenrolar, o concluir, vai ser o capítulo final da história da redenção, anunciada por todos os profetas. Esse momento é chamado de o dia do Senhor. Quando você lê os textos proféticos veterotestamentários, existiam 4 tempos que eram comuns na linguagem profética. E o último desses 4 tempos, ali falado, era justamente o dia do Senhor, tá bom? Então, o dia do Senhor fala justamente desse dia em que o Senhor virá de forma especial. E aqui nós estamos falando que esse dia ela vai ser vista, contada antecipadamente por alguém que observa das alturas celestes. Então, preste atenção. Capítulo 1, João, ele tem a visão na ilha de Patmos. Capítulo 2, ele recebe a revelação e juntamente com o capítulo 3. Capítulo 1, as coisas que ele viu foi a revelação do próprio Cristo. Capítulo 2 e 3 são as coisas que são. E naquele tempo, as coisas que de fato estavam naquele tempo presente eram as 7 igrejas que receberiam aquela revelação. A partir dali, as coisas que hão de acontecer, elas se revelam aqui. Só que nesse instante, quando João vai ter essa visão, o texto diz: eis olhei e vi uma porta aberta no céu, a primeira voz, a voz de trombeta, disse que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Ele é chamado para esta ascensão celeste, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então a perspectiva de João, as visões que João vai ter agora, ele não vai ter da terra para o céu, ele vai ter do céu para a terra. João não vai estar mais num estado terreno, mas agora ele vai estar numa condição celeste,
observando numa ótica humana, profética, na condição de quem João era, com toda a sua cosmovisão orientada pelo primeiro século, isso é fato, mas ele está ali também como servo de Deus, como profeta de Deus, para poder transmitir essas verdades que seriam aplicadas também de forma futura. Logo, o Apocalipse, ele tem sim porções que são simbólicas, claro. Existem porções que são pretéritas, históricas, já construídas, já concluídas. A história das igrejas, por exemplo, é um fato. E nós não vamos fugir disso. Mas a maior parte do texto do Apocalipse, 4 a 22, são porções que se aplicam de forma futura. E nós cremos também, de fato, nisso. É uma revelação progressiva. É o chamado dispensacionalismo progressivo. Ela aconteceu e vai acontecer continuamente. Os simbolistas, ou as pessoas que não acreditam nessa posição literal, nessa posição contínua e progressiva, eles costumam dizer que o Apocalipse está desorganizado. A ordem que foram colocados os textos, elas não condizem com os fatos. E chegam a dizer que a falta desta ordem leva a crer e a ser interpretado o texto de uma forma diferente. Nós que temos a ótica dispensacionalista e observamos a partir dessa abordagem progressiva, acreditamos que os textos eles estão de forma linear, ou seja, uma situação precede outra situação, que tem uma situação, a situação posterior, de forma sucessiva à anterior, e seguem uma ordem crescente, e não desorganizada, não despadronizada. É lógico que dentro do próprio texto, nós vamos ver algumas porções que são chamadas de porções parentéticas, ou porções de hiato. Nós, quando chegarmos nos textos, eu vou lembrar você disso, e vou falar também com você a respeito disso. A grande questão aqui nesse instante é observar que João, ele é profeta, ele é um homem de Deus, que nesse instante ele recebe um chamamento para uma ascensão espiritual e ele é levado. Algumas pessoas que são críticos textuais vão olhar para o texto original e vão dizer, mas o texto aqui diz que esse arrebatamento é um arrebatamento, é como se ele estivesse dentro de uma situação, mas esse arrebatar é um arrebatar em espírito, é um levar, ser levado, ser tomado, ser tirado da normalidade, ser arrancado da realidade em que ele estava naquele instante. A realidade, ele estava numa prisão romana, ali no Mar Egeu, numa ilha chamada Patmos, levado para ser calado por causa do evangelho. Mas a prisão não pôde contê-lo diante das revelações espirituais, as revelações de forma global, as revelações que transcenderam as eras, que ultrapassaram o tempo de João e vieram nos alcançar, tanto a mim quanto a ti, e que nós precisamos tomar essas porções como verdade, como servos que creem na palavra de Deus e seguir as orientações práticas que a Bíblia também nos dá. Então, observando esses pontos já colocados aqui para você, eu quero te chamar a entender que João está lá e a perspectiva dele vai ser essa. Agora, a beleza de observar isso é que, vamos lá para o próximo slide, a igreja fiel, que é representada por João, tá bom? Será arrebatada. Preste atenção, no capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus fala no meio dos candelabros. Nós aprendemos lá em Apocalipse 1, verso 20, que Jesus é o Senhor, que os 7 candelabros são as igrejas. E ele mesmo vai dizer algumas vezes, falando às igrejas, se dirigindo às igrejas, que ele é aquele que caminha no meio delas. E existe uma verdade que é inegável, né? É inescapável, é que ele olha para cada uma delas e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Ele está caminhando, ele está vendo, ele pode de fato trazer aqui
um valor de juízo sobre cada uma das igrejas, porque ele habita, ele caminha no meio delas. Mas a questão é que a partir do capítulo 4, ele vai continuar falando a João, mas ele vai falar do céu. Então ele não vai falar mais da terra. E essa revelação que João recebe aqui de forma progressiva, ela parte do céu. Na continuidade, ele vai dizer, verso 2 do capítulo de número 4, isso aqui é maravilhoso, eu vou ler com você. Ele vai dizer, olha, imediatamente fui arrebatado em espírito e levado até o trono. Verso 2. E no trono alguém estava assentado. Agora olha só, o início do texto ele diz, eu fui arrebatado. Eu fui arrebatado. Quando eu te chamo para observar esse ponto, eu quero te levar à compreensão de algumas verdades. E agora nós vamos levar a Bíblia, explicando a Bíblia, tá bom? 1 Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 16 e 17, que são textos que se comunicam, textos que falam, são textos paralelos, Bíblia explicando a Bíblia. Capítulo 4, verso 16 e 17, diz assim, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, e aí nós levamos lá no capítulo 4, e nós vamos ouvir ele dizendo assim, e a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta falar comigo, você volta lá no capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver ele dizendo justamente esta palavra. Ele vai dizer, achei-me, verso 10 do capítulo 1, achei-me em espírito no dia do Senhor, e por detrás de mim uma voz como de uma voz de grande trombeta. De quem é essa voz? Você que estudou já as 5 aulas anteriores, você sabe que essa era a voz de Jesus. E agora, aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aqui a voz que ele ouve é uma voz de trombeta, e aí o texto vai e diz, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá do céu, ele vai vir receber esse convite, olha só, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele e com ele, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquele texto, ele fala literalmente, diretamente com Apocalipse capítulo 4, quando João tem a visão, João ouve o chamado, João é conclamado a estar diante do Senhor. Naquele instante, conforme o texto, também lá de 1 Tessalonicenses, que os céus se abrem, João tem a perspectiva, tem a visão de uma... É lógico que isso aí é somente uma figura, é uma simbologia para que você entenda das portas do céu se abrindo, são as nuvens se abrindo, é o céu se abrindo, é uma percepção da eternidade se dispondo à perenidade. É o céu se abrindo de uma forma em que Deus toma o homem para que ele possa entrar em uma dimensão superior à que ele estava. E é justamente o que acontece com João. Ele vai receber também ele é também conduzido, né, levado pelo anjo. O texto vai dizer que ele é conduzido pelo anjo e ele sobe, há um convite, sobe aqui. É o chamado do Senhor lá de 1 Tessalonicenses 4. Lembrando que dentro do Apocalipse nós vamos ter o símbolo dos 24 tronos, e eu vou falar com você isso na próxima aula. Mas 12 desses tronos representam os santos do Antigo Testamento, e os outros 12 representam a igreja do Novo Testamento. Os primeiros 12 representam as tribos de Israel, falando do povo do Senhor do Velho Testamento, e os outros 12 representam literalmente os discípulos do Novo Testamento, a representatividade da igreja. João é
esta última porção da igreja. João é o último dos apóstolos vivos. João é essa última porção que antes que passasse e acabasse essa última porção, Deus vem como aquele que é o alfa e o ômega, como aquele que é o amém, aquele que tem a chave de Davi, que abre portas, traz esperança, oportunidade, alimenta no coração do seu povo uma perspectiva otimista de que a igreja do Senhor, a que vive nesse final dos tempos, ela será levada para o céu. Ela passará pela porta que João passou, ela estará diante do Senhor. Aqueles que creem, aqueles que seguem o Senhor, aqueles que permanecem firmes em Cristo, para não perderem a sua coroa, para não perderem de forma alguma essa esperança já dada pelo Senhor. E assim, nessa representatividade de João, nós tomamos também esse modelo para nós, como a igreja que vai ser levada e arrebatada para os céus. Então, no final do capítulo 3, nós não vemos mais a igreja na terra, pois no capítulo 4 até o 21, ela não é mencionada nenhuma só vez, aparecendo então somente no final ali do capítulo de número 22, aí especificamente no verso de número 16. Ou seja, João, que é a igreja, a última porção, a igreja que vai viver nos últimos tempos, a igreja que vai viver as últimas eras, essa igreja que é formada de crentes do passado, presente e futuro, esta igreja vai ser levada para estar com o Senhor antes dos acontecimentos posteriores que virão a seguir na sequência do Apocalipse. Que o nosso coração possa se encher de esperança, sabendo sim que o mundo vai sempre passar por crises, mas no Senhor Jesus nós temos a plena esperança que seremos guardados, escondidos e levados para estarmos com Ele. Ele vai vir um dia, o arrebatamento irá acontecer, os anjos virão para tomar crentes do norte, do sul, do leste, do oeste, de todas as línguas, tribos, povos e nações. Tal qual João viu o céu se abrindo, nós também veremos. Tal qual João recebeu o convite do anjo, do arcanjo e a trombeta sendo tocada através da voz do convite, nós também receberemos. E nós precisamos guardar isso no nosso coração como expectativa, como esperança, uma perspectiva correta, otimista, uma perspectiva progressiva de que o Senhor, que é aquele que está sentado no trono, o Senhor, que é aquele que é o alfa e o ômega, o Deus do Gênesis é também o Deus do Apocalipse, o Deus do começo da história, é o Senhor da última revelação, aquele que iniciou o mundo com plano e foi gradativamente desenvolvendo o seu propósito, o seu projeto, é o Deus também que vem gradativamente desenvolvendo a humanidade, levando o ser humano a caminhar para um desfecho em que está no controle dele, e esta revelação acontecerá de forma progressiva, já está acontecendo, e nós, que somos a igreja, que passaremos sim por esses dias desafiadores de agora, mas antes que venham os maus e piores dias, nós seremos tomados e arrebatados para estarmos com Cristo por toda a eternidade. Guarde essa esperança no seu coração, não se desvie dela, encha isso aí de alegria. Vou pedir para você dar uma pausa agora no vídeo, você vai pausar o vídeo e vai aqui nos comentários embaixo escrever assim, olha, eu sou igreja arrebatada, eu sou igreja do arrebatamento. Escreva isso, eu sou a igreja do arrebatamento, tá bom? Se encha de esperança, não desista, tá? Não coloque no seu coração outra perspectiva. Podem ter? Podem ter. Qual que nós cremos? Nós cremos nessa. A perspectiva que a igreja fiel vai ser arrebatada com o Senhor antes que os maus dias venham ainda sobre a terra. Pastor, mas já existem dias ruins demais. Existe. Existem dias piores. Existem. Mas a grande tribulação que o mundo vai passar, quando eu li com você a profecia do Senhor à igreja de Filadélfia, o próprio Senhor disse à igreja fiel, ele disse, vou te guardar da grande tribulação que virá sobre toda a terra para provar todo homem. A igreja fiel
vai ser guardada desse dia. Coloque isso no seu coração. Tenha isso como esperança sempre. Tá bom? Vamos lá. Aqui na sequência, João, então ali vai ter uma visão maravilhosa. Uma visão diferenciada. Ele vai ter uma visão do trono de Deus. E essa visão ele vai ter a partir dos versos 2, ele vai dizer: imediatamente fui arrebatado em espírito e vi no céu um trono posto e no trono alguém assentado. E esse alguém que se achava sentado era semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas as cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono arde 7 chamas de fogo, tochas de fogo. E aí o próprio texto vai dizer, olha só, e nós falamos isso nas igrejas, o que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono, como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos diante e por detrás, por diante e por detrás, na frente e atrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto semelhante como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, clamando e proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que era, que é e que há de vir. Olha que maravilha. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos prostraram-se diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, e adoram pelos séculos dos séculos, depositando suas coroas diante do trono e proclamando: Tu és digno, Senhor, e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa e por tua vontade, todas as coisas foram criadas e vieram a existir. Olha só que doxologia maravilhosa, que momento de glória sublime que João vê. João tem a perspectiva, o convite, a esperança de um céu que se abre. E quando ele adentra o céu, ele é levado diante da sala do trono. Ele é colocado diante de alguém que ele ainda não consegue explicar quem é. Do lado ele vê anciãos, do outro também. Ele vai ver animais, ele vai ver o chão como um mar de vidro, ele vai ver o trono reluzindo luzes especiais com significados maravilhosos. E aí João, nesse instante, ele observa que tantos seres, os 4 seres, que tinham faces diferentes, e cada uma demonstra algo para mim, para você. E aqui ele vai ver os 24 anciãos, homens que representam o Antigo e o Novo Testamento, depositando diante do Senhor a honra que eles receberam do Senhor e dando ao Senhor toda honra, toda glória, porque só Ele é digno de toda honra e todo louvor, porque tudo veio dele e tudo é para a glória dele. Os seres declararam: Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor é o Deus da eternidade. Tudo existe por tua causa. E por esse motivo, eles adoraram a Deus.
Nós somos convidados aqui a perceber esse momento maravilhoso, esse momento de glória. João está diante do trono e a percepção que João tem imediata é observar aqueles que estão mais próximos. Mas ele não observa apenas os seres e as características físicas, mas ele observa a devoção, ele observa a adoração. Ele percebe que quanto mais perto de Deus, o que acontece quando alguém se aproxima mais do Senhor, seja um santo do antigo, um santo do novo, um santo da antiga aliança, da nova aliança, seja alguém que foi colocado diante de Deus indescansavelmente para adorá-lo, o chamado é reconhecimento de quem Deus é, e a ele deve ser dada toda honra e toda glória, todo louvor. O que tem acontecido com a humanidade é que desde os primórdios, muitas vezes nós somos levados a tomar, mais uma vez, assim como Eva, o fruto proibido. E muitas vezes queremos ser como Deus, tomando ali o fruto proibido e o engodo oferecido pela serpente, de sermos conhecedores do bem e do mal. E muitas vezes esse bem e mal que nos é oferecido não tem nos dado, de fato, valores e suporte para o nosso desenvolvimento. Pelo contrário, tem nos afastado de valores corretos, espirituais e do nosso propósito de ser humano, do como nós devemos viver. Devemos viver para alcançar objetivos? Sim. Casar, com certeza. Termos filhos? Olha que maravilha. Devemos nos envolver em projetos abençoando outras vidas? Com toda certeza. Devemos desenvolver um ministério? Sim. Devemos ser igreja congregacional? Sim. Devo ser igreja além da igreja? Deve ser. Mas eu preciso me conscientizar que tudo que eu faço veio dele, é por ele e para a glória dele. Tudo que eu faço deve glorificar o Senhor. E se não glorifica a Deus, se glorifica somente a mim, aponta para mim, o reconhecimento é meu, então talvez eu esteja desviado do foco pelo qual eu fui criado, porque todas as coisas vieram dele e são para ele. E se vieram a existir, a glória também é dele. E assim como tanto os arcanjos, tanto os querubins, tanto os serafins e os anjos do Senhor, como os santos do passado, do presente e do tempo por vir, estarão adorando a Deus, nós precisamos também fazê-lo. Quando a percepção de João, ele tem o trono diante dele, o trono fala literalmente de poder, autoridade e domínio. Logo ele vê o trono, logo ele vê sinais no trono, mas ele também vai ter uma percepção daqueles que estão diante do trono de Deus, a forma que eles se portam, justamente porque é desse trono que vêm os direcionamentos para todo o universo. É desse trono que vem a autoridade, que são outorgadas, direcionadas, que são postas, sobrepostas, que são levantadas para um tempo, ou são destituídas em outro tempo. É desse trono que vem a autoridade para que a igreja atue. É desse trono que vem a autoridade para que as coisas aconteçam. É desse trono, é neste trono e deste trono que está o domínio, não somente do tempo presente, mas ele é o Senhor do passado, presente e futuro, lembrando que ele é transcendente. Ele não está preso nesse tempo que nós estamos presos. Nós vivemos por um período de 70, 80 anos, mas Deus já tem a verdade da história da humanidade já catalogada, descrita, profetizada e como fato cumprido diante dele. Esse trono tem poder, esse trono tem autoridade, esse trono não se abala porque rugem os mares, levantam-se as correntes, conforme disse o salmista no Salmo 93, mas o trono do Senhor permanece inabalável e para sempre. E a palavra também vai nos convidar a crer que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Estamos firmados nesse Senhor que está sentado nesse trono e permanecem para sempre.
olha só, aquele que está sentado no trono, ele é como jaspe. E esse aqui também traz uma mensagem rica e maravilhosa para todos nós, porque falam das pedras preciosas, tanto jaspe quanto o sardônico, representam o primeiro e o último filho, são as pedras que estavam ali no peitoral do sacerdote no Antigo Testamento e faziam referência a Rúben e a Benjamim. Fala do primeiro filho, eis aí o filho, o teu servo escolhido. O significado dessas palavras, o significado deste brilho e ali justamente a aparência do jaspe e do sardônico apresentam quem é que está sentado no trono. Ali no texto de Êxodo 17, 28, capítulo 28, 17 a 20, você pode fazer essa leitura, você vai ter essa percepção justamente dessas pedras e o significado delas a partir de estudar a respeito dos nomes dos filhos de Jacó, tá bom? Eu falei Abraão, mas Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó. Logo, Abraão também é pai por ser senhor, patriarca sobre todos esses que vieram depois dele. O arco-íris fala da fidelidade ao pacto, ele também tem essa percepção desse arco-íris em volta. E fala que aquele que está sentado no trono não é qualquer um. Esse que está sentado no trono, lá no capítulo 1, ele foi chamado de a fiel testemunha. Ele é também chamado, está no trono, ele é chamado de o soberano dos reis da terra. Ele é Senhor. E ele está sentado, e o arco-íris à sua volta, declarando justamente que quem está ali, ele dá a palavra e cumpre. Quem está ali é fiel ao seu próprio pacto. Quem está ali estabelece alianças e não rompe as suas alianças. No processo da humanidade, no processo do desenvolvimento do homem, nós vamos ver aqui de forma progressiva, no contexto da história humana, várias alianças que Deus fez com homens. E no processo dessas alianças, o Senhor nunca quebrou uma aliança com homem algum. Não foi Deus que foi infiel aos homens. Foram os homens que foram infiéis a Deus, justamente pelas suas mazelas, justamente pela condição pecaminosa, justamente por causa do pecado original, que levou o homem para longe de Deus, e a partir dali, o homem, por suas escolhas, pela sua arrogância, pelas concupiscências da carne, dos olhos, pela própria soberba da vida, ele acaba se distanciando de Deus, acaba rompendo alianças. Isso aqui trazendo de forma prática, nós costumamos fazer isso de forma muito rápida, né? Fazemos um voto a Deus, eu vou cumprir, vou ficar um ano sem tomar refrigerante, e passa um período, acabam-se alguns, não conseguem romper, vencer. Outros, no começo do ano, dizem, Senhor, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, mas logo, logo se deixa vencer pelo cansaço, e aí fazem orações dizendo a Deus assim, Senhor, me perdoa, mas o Senhor sabe, né, que eu sou fraco. Mas a questão de Deus ele prefere que nós não façamos, do que façamos um voto e não venhamos cumpri-lo. O ato da fidelidade, do arco-íris em volta do trono, é falando desse Deus que não rompe, desse Deus que não quebra pactos, do Deus que Paulo, falando a Timóteo, lá no capítulo 2, ele vai dizer, se nós formos infiéis, contudo ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel e essa é a grande maravilha de podermos adorá-lo. A cor da esmeralda fala literalmente também da esperança dada por Deus àqueles que creem nele. A perspectiva otimista no Apocalipse, a pedra fala de Judá, fala da esperança, fala que quem está sentado no trono é o descendente prometido a Davi. Fala justamente da esperança que é dada para mim e para você, igreja de Deus. Nós precisamos, queridos, esperar nesse Deus maravilhoso, confiar nesse Deus fiel. Nós precisamos alimentar o nosso coração com essa rica esperança de que Ele é aquele fiel Senhor. Do próprio trono saíam relâmpagos e trovões. Relâmpago e o trovão, ali apontados no trono,
vão falar literalmente e diretamente a respeito dos juízos de Deus e das verdades proféticas que serão proclamadas e serão ouvidas em toda a terra, não só proclamadas, não somente ouvidas, mas vistas em toda a terra. Então, antes que os juízos viessem, João, que é a igreja, foi arrebatado. Antes que os trovões viessem, João tem a visão no céu, do céu e das coisas que virão acontecer posterior na terra. Guarde isso aí no seu coração, tá bom? O mar de vidro, ou seja, a perspectiva do trono estabelecido sobre todo o mar, e o mar na Bíblia fala de povos, nações, línguas, fala de todos os homens e de todas as criaturas criadas pelo Senhor. Fala ali, o vidro representa de que tudo está diante dos seus olhos. Fala da onisciência, ao mesmo tempo que o vidro, por mais que seja translúcido, transparente, ele ainda também faz divisão, ele separa aquilo que é santo daquilo que é profano, daquilo que é certo daquilo que é errado. Aquele que está sentado no trono, ele é onisciente. Aquele que está sentado no trono tem os olhos como chama de fogo, é onisciente e sabe, conhece todos, a história de todos. Ele tem a história na palma das suas mãos. Aquele que está sentado ali é santo, não comunga com o pecado, não comunga com o que é errado. O que é errado para Deus é errado, deve ser errado para nós. Aquilo que Deus ama, o chamamento bíblico é que nós também devemos amar. Mas aquilo que Deus repele, afasta, aquilo que Deus não quer, também deveria ser a mesma atitude dentro do nosso coração. Deus não faz concessões, tá bom? Deus, ele chama o homem na sua condição de pecador. Ele promove a redenção, mas a redenção, ela vem também no processo de regeneração, transformação. O Senhor não chama o homem para venha como estás e fique como estás. Ele chama o homem para estar diante dele, mas ele também quer que o homem, a partir do momento que veio alcançado pela sua graça, recebeu a porção de fé para crer nele, é trabalhado pelo Espírito Santo, se disponha continuamente a permanecer fiel e buscar em santidade ao Senhor, para ser santo, conforme ele diz, sede santos, porque o vosso Deus também é santo. E a visão linda e maravilhosa que João tem, é lógico, queridos, que isso aí é uma simbologia, tá bom? Uma simbologia. Mas você vai ver aí os 4 seres viventes. E aí nós temos o ser humano falando justamente da condição do Senhor, que é capaz e tem ali a sua condição também de ser o Filho do Homem que habitou entre nós. Nós temos a águia, que fala da percepção e da visão do Deus onisciente que tudo vê, mas também o Deus que atua no reino espirituais, nas dimensões mais altas, celestes, mas também de forma profunda para poder tratar o homem. É o Deus que apresenta, na característica do touro, apresenta a sua onipotência, o Senhor que é poderoso, o Senhor que tem a toda a força e que homem nenhum pode pará-lo. Ao tempo também que ele se apresenta nessa perspectiva do quarto animal, a face do leão, a respeito da sua soberania, do seu domínio, da sua autoridade e do seu poder. É esse Deus que está acima. De um lado, nós vemos 24 anciãos, do outro também. Nós vemos milhares e milhares de pessoas adorando ao Senhor. E aquele que está sentado no trono brilha, sai relâmpagos, sai trovões, a cor do jaspe, do sardônico, ali a esmeralda, o arco-íris formado de esmeralda, as 7 tochas, falando desse Deus. Olha a visão que João tem e que João descreve. Ele descreveu na perspectiva que ele tinha. Ele falou para mim, para você, a partir da cosmovisão de mundo que ele tinha naquele tempo. Era o que ele conseguia perceber, entender e explicar. E assim nós recebemos.
Mas quando eu olho, e mesmo numa simples simbologia, em tudo que João viu, percebeu, o que me faz, nesse instante, ter no meu coração é o mesmo sentimento de João, de temor e de reconhecimento que aquele que está ali merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, todo o nosso reconhecimento em toda a nossa vida. O passado, o presente e o futuro estão no controle dele. Esse é o Deus que tem as chamas acesas diante dele, os 7 espíritos, o seu espírito que atua em toda a face da terra, aquele que não fica parado. Lá no tempo da criação, o mundo estava em trevas, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, pairava sobre aquilo que no futuro seriam povos. O que eu percebo e aplico para a minha vida e para a sua vida é que mesmo em tempos de trevas, tempos de caos, tempos sombrios, tempos de crise, o Espírito Santo permanece agindo. Aquele Espírito que está diante do trono, que também é Deus, permanece agindo sobre a face da terra. O Deus que não perdeu a sua condição de reconhecer o homem como homem, mas o Deus também que é Senhor nas alturas e alcança-nos na nossa profundidade. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que é soberano. Esse Deus, conforme o exemplo dos santos do passado, lá do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, os santos desta era, ele deve ser adorado. Que nós venhamos cumprir o nosso propósito de vida. Assim como João viu, percebeu e declarou adoração, que nós também possamos fazer, porque ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Tá bom? Eu retorno aqui à minha tela inicial, juntamente com você. Quero lhe perguntar se você gostou do vídeo. Gostou do vídeo? Foi edificado nesse momento? Essa sexta aula falou aqui de uma forma especial com você? Se falou, eu quero que você vá aqui nos comentários e diga aula maravilhosa, tá bom? Vá lá, por favor, escreva lá, aula maravilhosa. Não se esqueça de ir lá dentro do nosso grupo do Telegram e colocar também aqui a hashtag de hoje, as coisas que hão de acontecer, tá bom? Motive outras pessoas para participar. Se você sabe de alguém que seria muito edificado participando de um curso como este, se você sabe de pessoas que estão sem esperança, pessoas que têm perdido a expectativa na vida, pessoas que sempre foram ensinadas a morrer de medo ao ouvir a palavra do Senhor, quando ouviram falar que Jesus voltaria, as pessoas se enchem de medo, de pavor. Não é esse o sentimento que o Senhor gostaria que a sua igreja tivesse. Esse seminário Escatologia da Esperança, ele vem com o propósito de trazer ao coração da igreja, daqueles que são a igreja, que alimente o seu coração em alegria, que alimente o seu coração em Deus, que enche o seu coração de esperança em Cristo, que não se afastem de forma alguma das palavras que Ele mesmo deixou para nós. Não se turbe o vosso coração. Crede, meu Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Porque quando eu for, eu vou voltar, para vos levar, para que onde eu estiver, vós possam estar também. Isso está lá em João capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 5. Se ele deixou essa rica promessa, se ele alimentou essa maravilhosa esperança, nós precisamos alimentá-la também dentro de nós, tá bom? Eu deixo aqui essa palavra para você, peço você mais uma vez, ainda não se inscreveu no canal, ainda não compartilhou com alguém, ainda não disse para outra pessoa que você está fazendo um seminário, que você vai ser certificado pela Uninter, mas muito mais do que isso, você está recebendo porções maravilhosas que estão elucidando a sua perspectiva em relação ao Apocalipse. Antes você tinha medo de ler, mas agora você quer ler com mais e mais vontade. Ao ler, ao invés de encher-se de medo, você se enche de esperança. Ao ler, você vê um Deus que te conhece. Ao ler, você vê um Deus que é poderoso. Ao ler, você vê um Deus que está atuando e bem presente dentro de nós. Ao ler, você vê um Deus que mesmo no meio de uma situação em que o mundo caminha para o caos, esse Deus não tem perdido o controle nem da história e nem das nossas vidas. Coloque isso, compartilhe isso,
faça, seja bênção na vida de outros também, tá bom? Você que é estudante de teologia, muito obrigado por ter participado conosco. Gostou? Dá o joinha, por favor. Não gostou? Comenta embaixo. Eu não gostei porque eu não concordo com isso. Deixa eu saber. Vamos conversar. Vamos dialogar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui e eu desejo sempre crescimento, edificação, aprimoramento, desenvolvimento e especial, tá bom? Que a sua intimidade com Deus, ela possa cada dia mais e mais ser aqui aprimorada, para que você como igreja de Deus, para você como cristão, para você como servo de Cristo, possa cada dia mais e mais conhecê-lo proximamente, conhecê-lo intimamente. Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.